Olá, meus irmãos seminaristas, voltamos aí para a segunda parte da nossa aula final deste módulo de batalha espiritual. E dessa feita vamos estar falando dos níveis de guerra espiritual. Aqui o nosso comentarista ele destacou 3 níveis gerais dentro desta batalha espiritual, né? O primeiro nível que ele destaca aqui é a guerra espiritual em nível de solo. O que seria isso, pastor Ricardo? Bom, aqui no capítulo 10 de Mateus, versículo de número 1, fala Jesus enviando os 12. E esses 12, quando eles são enviados, Jesus dá a eles autoridade sobre espíritos imundos para expulsá-los. Depois disso, Jesus envia 70. Está no capítulo 10 de Lucas. E esses 70 também, Jesus fala que dá a eles poder e autoridade para expelir demônios e pisá-los como pisam serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não lhes seria oposição. Então, esta batalha de solo, de nível de solo, não é? Ela é muito ressaltada na Bíblia. Lá também, Atos, capítulo de número 8, verso 7, fala de Filipe, que estava evangelizando Samaria, e uma vez lá evangelizando a cidade de Samaria, muitas pessoas endemoniadas foram libertas pelo poder do Evangelho de Cristo, do nome de Cristo, e isso daí fez com que houvesse um grande avivamento em Samaria. Então essa guerra espiritual em nível de solo é a variante mais comum, né, que nós achamos aí dentro do Novo Testamento. Esse enfrentamento, né, é muito praticado inclusive hoje pelos cristãos em todas as partes do mundo. Muitas vezes estamos pregando dentro até das igrejas. Muita gente fala assim, Satanás não pode entrar dentro da igreja. Ora, eu já estive em vários cultos em que pessoas se manifestaram endemoniadas. E é ali mesmo que nós queremos que elas estejam. Porque estando uma vez presentes junto com a igreja, a pessoa pode ser liberta do poder dos demônios e, pelo poder de Cristo, se tornar uma nova criatura. Então não existe essa do diabo não poder entrar, até porque ele é um espírito. E os demônios também são espírito, né? Não é o imóvel, não é ali que está ali que vai impedir ele de entrar. Isso é um engano, tá? E é uma fábula, uma lenda urbana evangélica, isso não existe, tá? Então, existe um outro segundo ponto, né, da guerra espiritual, que é a guerra espiritual em nível de ocultismo. Essa, meus irmãos, é muito perigosa, muito. Parece claro que estamos diante de um poder demoníaco, atuante através de canalizadores da nova era. Se você já não ouviu falar da nova era, a nova era é todo um sistema de ideologia que está sendo implantado na sociedade. A nova era, ela é filha da maçonaria. A maçonaria, ela gerou a nova era. Porque a nova era, ela na verdade é a religião do anticristo. É a religião que pretende aglutinar, juntar todas as religiões numa só. Será a religião do anticristo quando ele estiver reinando aqui na Terra. Todos juntos, todos unidos. Aparentemente bom isso, né? Aparentemente uma coisa muito legal. Poxa, todo mundo está no mesmo propósito, mas cada um mantendo as suas crenças, suas concepções. E Cristo vai ser mais um no meio desta multidão de ideologias religiosas. Então essa é a guerra espiritual no nível do ocultismo, né? Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele estava ali indo para o lugar de oração junto com Silas, nós vemos esse nível de guerra espiritual nessa passagem, né? Paulo, ele era sempre interpelado, vamos dizer assim, por uma pitonisa, e ela não enfrentava ele, pelo contrário, elogiava. E Paulo sentiu que aquilo não era de Deus, expulsou aquele demônio, houve até uma comoção, inclusive, nas autoridades, a ponto de levar Paulo e Silas para a prisão, porque aquela mulher, aparentemente, era uma mulher boa, era uma mulher que fazia bem para as pessoas, e ela dava até lucro para algumas pessoas para quem ela trabalhava espiritualmente ali, era como se fosse uma consulente do povo, não é? E de repente, essa mulher perde esses dons, vamos dizer, entre aspas, que aquilo não era um dom, era um demônio que estava nela. E aí há uma revolta, Paulo é açoitado, Silas também foram presos, e vocês conhecem lá em Atos 16, né? Esse capítulo é tremendo,
falando desse episódio aí. E vemos ali um outro nível de batalha espiritual, que é na batalha espiritual do ocultismo, tá? Paulo, se não tivesse discernimento de Deus, ele jamais iria imaginar que aquela mulher estava endemoniada, já que ela não gritava, não era igual o gadareno, por exemplo, que o gadareno andava, né, pelos cemitérios, e ali nitidamente estava um homem perturbado, um homem que tinha literalmente uma mente perturbada, não estava sozinho, estava com uma legião, mas essa mulher não. Era uma mulher que estava consciente e tal, mas só no campo da ideologia ela estava ali endemoniada, né? Guerra espiritual em nível estratégico. Esse nível, irmãos, temos que entender que é uma concentração de espíritos territoriais, tá? De espíritos territoriais. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 6, que é a famosa passagem da armadura de Deus, né? No versículo 12 ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Grava bem essa expressão, até grife na tua Bíblia. Os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Bom, nós vemos aqui que existem dominadores deste mundo tenebroso. Isso dá ideia de regionalidade demoníaca, dá ideia de que há demônios atuando regionalmente, ok? Então isso é uma exposição da Bíblia muito importante para você entender que essa batalha ela é travada em todos os bairros, em vilarejos, em favelas, em cidades mais bonitas que sejam, aonde quer que esteja as pessoas, vai haver um demônio que vai estar ali perturbando naquela região, naquele local ali. É o regionalismo demoníaco, né? Conquistando uma cidade, né? O que Jesus tem a dizer aos seus seguidores acerca da guerra espiritual, né? Se pegarmos o livro do Apocalipse, nós vemos as palavras de Jesus no capítulo 1 e 2. Capítulo 1 e 2 são, algumas pessoas até dizem, foram ditadas diretamente por Jesus. Ele se dirige ali às igrejas, né, da Ásia, fala das igrejas da Ásia, né? E ali nós vemos que para cada igreja, Jesus ele diz para elas, né, que cada uma delas tem que vencer. Eu quero destacar aqui essa palavra vencer. Essa palavra vencer é uma palavra grega, tá? Que é a palavra grega nikaó, ou nikao, né? Nikaó ou nikao, tá bom? Depende da pronúncia, cada uma pessoa fala mais devagar, outra fala mais rápido, né? Isso é comum até nós falamos o português. Tem pessoas que falam blá, 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 igual a metralhadora, outros falam mais pausado, assim como eu estou falando agora, não é? Então essa palavra nikao, ela vem da raiz que dá origem ao nome Nicolau. E essa palavra significa conquistar, e é um termo proeminentemente de origem militar, de origem de guerra. Então quando Jesus diz para a igreja ser uma vencedora, ao que vencer, né, Jesus está dizendo esse termo grego, ou seja, está querendo dizer que nós temos que, militarmente falando, sermos guerreiros de Deus, sermos guerreiros dos céus, para vencermos essas hostes, esses demônios regionais, esses demônios também no campo de enfrentamento territorial, no campo de enfrentamento do ocultismo e por aí vai, né? Quando fala-se vencer valente, né, já é usada não a palavra nikal, usada a palavra nikal também, né, que Jesus fala de vencer o valente dentro da sua casa. Jesus está usando esse termo também ali, tá? É bem verdade também que quando tem termos paralelos, por exemplo, em Mateus e Marcos, não é? Jesus ele não usa, ele usa um outro termo, que é uma palavra que significa conquistar, ligar, ou algumas versões falam amarrar, mas todas elas estão entrelaçadas, estão, vamos dizer assim, ligadas, atadas, intercambiadas, não é? Vencer, amarrar, ligar, derrotar, elas estão intercambiadas, essas palavras interligadas, falando de uma conquista espiritual que nós como servos do Senhor temos que ter, né? Estratégia de Satanás, claro que Satanás tem suas estratégias, e isso ninguém pode negar de maneira nenhuma, não é? Então ele age como?
tentando impedir os objetivos do reino de Deus e os objetivos da pregação evangélica. Esse é o principal alvo de Satanás, é tentar impedir a obra de crescimento espiritual da igreja. Ele costuma colocar desânimo, costuma colocar maus pensamentos, ele costuma colocar falsas ideologias na mente de cada um que está na igreja, a fim de que com isso ele consiga vencer a guerra dentro do terreno que ele quer, que é o terreno do coração. Se ele venceu o terreno do coração, ele venceu todo o nosso corpo. A Bíblia diz em Provérbios que devemos guardar o coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Então isso é importantíssimo, né? Uma outra coisa é como identificar os principados e as potestades da sua cidade. Temos umas dicas aqui dadas pelo módulo. Através do comportamento dos seus habitantes. Procurar ver. Existem cidades aí, por exemplo, que as pessoas elas são muito voltadas para a bebida, para a cachaça. Há outras cidades que as pessoas são voltadas para as drogas. É o caso aqui do Rio de Janeiro. As pessoas aqui, todo lugar que você vai no Rio de Janeiro, tem pessoas que se drogam. Então isso é uma verdade notória. Seja em Copacabana, Ipanema, Urca, tem pessoas que usam drogas no meio artístico, no meio jornalístico, no meio acadêmico, no meio dos intelectuais, no meio dos pobres, as drogas prevalecem. Tem lugar que pessoas são presas pela cachaça. Há lugares que as pessoas são presas pela prostituição. Não é como o caso aqui, desculpe citar, mas na Bahia, por exemplo, há uma grande rede de prostituição. É a maior rede do Brasil de prostituição. Há lugares que as pessoas são presas pela feitiçaria. A Bahia também é um grande exemplo disso. Outros a idolatria, como já citamos aqui no vídeo passado, falando lá da adoração a padres que já morreram e que não têm poder para coisa nenhuma, e que a vida desses homens não foi um exemplo de santidade. Eles fizeram maldades e mais maldades, eles não eram bons não. Muita gente pensa que eles eram bonzinhos, santos e tal. Engana-se, né? Então, através do comportamento, através da história da cidade, o mapa da atuação demoníaca da história da cidade. É bom você conhecer, por exemplo, se tu for enviado para alguma cidade, procura conhecer a cidade, o seu fundador, qual era a ideologia do fundador da cidade, qual o legado que ele deixou, se o legado espiritual dele é bom ou é ruim, se ele foi uma pessoa que ele deixou ali bons princípios, bons exemplos, né? Porque o povo é, muitas vezes, aquilo que o seu líder é. Por que no Brasil todo mundo quer se dar bem? Todo mundo pensa em se dar bem, em roubar, em furtar e tal. Por quê? Porque tem exemplo que vem de cima, dos líderes. E isso é algo que já vem de muito tempo, né? Isso já começou desde a colonização, em que os colonizadores eles aqui fizeram coisas, né, pilharam o nosso país, levando muita coisa lá para fora, para o exterior, e isso aí implantou-se no coração, desde que o Brasil foi descoberto, não é? Então, há essa batalha espiritual regional, né, histórica, dentro do regionalismo nacional, essa atuação do diabo, né? Através das informações oferecidas pela imprensa. Muitos pastores aí, que graças a Deus são poucos, mas ainda existem, dizem que não pode ler jornal, não pode ler revista, não pode ler livro, não pode ver televisão, não pode ouvir rádio, nada pode. Não pode ter contato com o mundo, e isso também vale para a imprensa. Dizem que tudo que a imprensa fala é ruim para a vida espiritual. Pelo contrário, se você souber tirar proveito das informações que você recebe da imprensa, você vai se beneficiar, porque você vai ter um quadro geral daquilo que está acontecendo. É claro que tem que tomar cuidado, que há imprensa maligna, mas tu vai ter um quadro geral do que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, na sua região, no seu estado e no Brasil e no mundo. Então você vai poder fazer orações específicas acerca do que Deus está mostrando para você por meio dos meios de comunicação, no caso, né? Então é muito importante isto, tá? É perigoso guerrear? Esse é o final do nosso módulo. É claro que toda guerra tem o perigo, toda guerra tem baixa, toda guerra existem os prós e os contras. Nenhuma guerra é mamão com açúcar, é algo realmente que você vai, sabe,
fazer no oba-oba, na brincadeira. O nome já diz, é guerra. E se é guerra, alguma coisa vai acontecer de ambos os lados. Terá baixas, tanto dos nossos lados, como dos lados do lado das trevas. Esperamos que as trevas sejam sempre vencidas, sempre derrotadas. Esperamos que o nosso Deus sempre venha ao nosso socorro, seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a fim de que ganhamos essa batalha. Que Deus, do alto da sua glória, meus irmãos, foi muito bom mais uma vez ter estado com vocês nessas videoaulas, ainda que resumidamente, mas que Deus abençoe vocês, continuem firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão no Senhor. Amém? Quero aqui, foi uma promessa que eu fiz na aula passada, de mostrar um livro para vocês, que vai ajudar muito nessa questão do aprendizado da batalha espiritual da demonologia. Esse livro aqui, ó, é até um livro grosso, tá vendo? Olha aí. O nome desse livro é Manual de Demonologia, tá? Tá aqui, ó. Bem grosso, né? Tem bastante coisa aqui. Eu não vou falar sobre o livro em si, porque eu vou demorar muito tempo falando, vai gastar mais tempo. O vídeo já tá até longo. Mas é do pastor Carlos Augusto Vailate, que é um grande debatedor do programa Vejam Só e pastor lá em São Paulo, homem de Deus, homem que o Senhor tem usado poderosamente para elucidar muita coisa da palavra de Deus. Tem todo o meu respeito, meu querido amigo, pastor Carlos Augusto Vailate, e essa obra é uma obra de excelência. Manual de Demonologia, do pastor Carlos Augusto Vailate. E por fim, o Livro das Religiões. Nesse livro aqui, que é um livro muito bonito, muito bem encadernado, tá? Tem fotos, tá vendo? Você vai conhecer as religiões, saber o ponto fraco, o ponto forte, e com isso você terá mais meios de ter um melhor combate espiritual. Amém? Que Deus abençoe. Shalom.